Você diz que tem um problema de língua. Quem é que fez a língua? Quem estava chamando Moisés? Não era o próprio Deus? Deus não poderia curar Moisés de uma suposta gagueira? Ou será que para Deus isso não era um problema? Ou Moisés poderia colocar o seu problema no bolso, pegar o microfone e pregar. Deus é capaz de todas as coisas. Poderia curar Moisés, poderia ensinar Moisés, ou a mim e a você, a pegar o seu problema, colocar no bolso e passar por cima dele, como várias pessoas fizeram aqui hoje. Boa noite a todos, meu nome é Rafaela. Eu vim aqui hoje falar com vocês a respeito de um sermão textual com o tema Confiar em Deus para pregar. O título, Confie em Deus. Texto base, Êxodo 4, de 10 a 12. Palavra-chave, passos. Propósito específico, motivar as pessoas a pregar. E público-alvo, os alunos do Carisma Master. Eu nem coloquei Carisma Master Alphaville, porque vai que cola e me chamam para pregar em outro Master, né? Mas, em resumo, todos nós viemos aqui hoje com um único objetivo: ouvir a palavra de Deus. E mesmo aqueles que já são crentes há mais tempo entendem da necessidade de se ouvir da palavra através de um pregador, de outra pessoa. Não somente você no seu devocional diário com a sua leitura bíblica, onde você ouve o Espírito Santo falando contigo, mas também através de revelações que outras pessoas nos trazem. Agora eu te pergunto, como ouvirão se não há quem pregue? Parafraseando Romanos 10, 14. O nosso texto base hoje está naquela passagem de Moisés sendo chamado pelo Senhor na sarça ardente. Ele também foi chamado e escolhido. Diz assim, Êxodo 4, a partir do versículo 10. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: Perdão, meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para me expressar, nem no passado e nem agora que falaste com teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo? Não sou eu, Yahvé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Agora, diante dessa passagem, o temor recai sobre nós, sabendo que todos nós aqui também fomos chamados. E diante disso, eu quero falar com você sobre 3 passos simples que nós podemos extrair desse texto para que possamos nos tornar pregadores mais confiantes. O primeiro deles está justamente no primeiro versículo, quando Moisés apresenta para Deus o seu problema e os seus argumentos. Quem de nós não teve esse problema? Quando precisou pegar um texto base ou foi desafiado a pregar, quem de nós não apresentou para Deus a sua dificuldade, o seu problema? Qual era o problema de Moisés? Vocês sabem? A Bíblia não fala que ele era gago, mas ele diz que ele era pesado de língua. Quem estava chamando Moisés? Não era o próprio Deus? Deus não poderia dar um jeitinho nesse problema de Moisés? Ou será que para Deus isso não era um problema? Enquanto Moisés argumenta, ele fala sobre questões: Senhor, o povo não vai acreditar em mim. Ele argumenta, Deus responde, Deus dá uma solução. E nós somos assim também. Ele argumenta e Deus dá uma solução.
E enquanto o problema estava fora, com o que o povo ia pensar ou falar, se ia acreditar ou não, estava tudo tranquilo. Até o momento que o problema é ele mesmo. E Moisés diz para o Senhor: eu sou pesado de língua. Ele chega a sugerir para Deus que Deus envie outra pessoa. Aí ele ganha a ira de Deus. É o único momento em que Deus se ira. Então, nosso primeiro passo para ser mais confiante é justamente apresentar o nosso problema para Deus. Porque diante da luz, nós mesmos vamos enxergar o quão pequeno esse problema é. Deus não poderia curar Moisés de uma suposta gagueira? Poderia. Ou Moisés poderia colocar o seu problema no bolso, pegar o microfone e pregar. Aí nós chegamos no segundo passo. O segundo passo é justamente reconhecermos a soberania de Deus. Olha como é forte o versículo. Respondeu-lhe o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Como se Deus estivesse dizendo: Moisés, hello? Você diz que tem um problema de língua, quem é que fez a língua? Deus é capaz de todas as coisas. Poderia curar Moisés, poderia ensinar Moisés, ou a mim e a você, a pegar o seu problema, colocar no bolso e passar por cima dele, como várias pessoas fizeram aqui hoje. Então passemos ao terceiro passo. Já que entendemos a soberania de Deus, sabemos que Ele não errou em te chamar, e sabemos que se você está aqui hoje é porque você foi chamado sim. E se ninguém te disse hoje, eu te digo, eis que te digo. Se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque você foi chamado para pregar sim. Simples assim. O terceiro passo é decidir abandonar as minhas desculpas e andar conforme Deus está me ensinando, me chamando. O terceiro versículo que lemos diz assim: agora, portanto, vai, eu estarei contigo e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Não somente Ele vai te dar a mensagem e te dizer o que falar, mas também vai te ensinar como falar. Porque a mensagem que Ele vai te entregar é para aquele público que vai estar te ouvindo. E Ele sabe disso. Nada foge ao controle de Deus. E o mais interessante disso tudo é que para Ele o que importa é a jornada que você passa até chegar aqui. Porque toda mensagem que você ouve através de uma pregação passou pelo pregador. Então Deus nos vê nesse tempo de mãos dadas, caminhando em direção à realização desse tempo. E enquanto caminhamos de mãos dadas com Ele, Ele nos garante não só que estará conosco, mas que nos ensinará todas as coisas. Salmo 32:8 completa dizendo, o Senhor falando a você: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Quer dizer, durante o caminho, junto com você. E o aconselharei e cuidarei de você. Então a chave é: coloque os seus temores no bolso, dê as mãos para Deus e siga. Siga em direção ao que Ele chamou para fazer. Porque Ele é o maior interessado em ver o seu crescimento. Ele sabe exatamente qual é o seu problema, o que você precisa e como te curar nessa jornada, até que você chegue lá. Então, recapitulando, para finalizar, os 3 passos que nós devemos seguir, usando esse texto como exemplo. Vocês lembram? O primeiro deles: eu apresento para Deus os meus argumentos, e com isso Deus coloca luz sobre aquilo que para mim é problema, mas que para Ele não é.
O segundo, eu reconheço a soberania de Deus. Se Ele me chamou, quem sou eu para negar? Se Ele me chamou, Ele me vê capaz. Se Ele me chamou, e Ele é um Deus que não erra e tem o controle de todas as coisas, Ele sabe melhor do que eu mesma o que Ele está fazendo. E o terceiro passo, eu me posiciono. Eu decido abandonar os meus medos, os meus temores, os meus traumas, as minhas dores e acreditar em como Ele me vê. Porque apesar de eu não me ver capaz, Ele me vê assim. Então, acreditar no que Ele fala é um passo em direção à sua cura também. E não só a minha cura, mas como disse a nossa amiga, a cura de outras pessoas também, seja através do testemunho. Hoje eu estou aqui, por exemplo, vestida da mulher do fluxo de sangue, também revivi o meu momento de praticamente ressuscitar dentro do carro, com os russos. Mas o que importa é que todos nós possamos entender que fomos chamados, e Deus não errou quando fez isso. Eu quero finalizar deixando para vocês um versículo, que eu gostaria que vocês anotassem o endereço. Abra o seu bloco de notas e anote, porque ele foi dado não para mim, mas para vocês. O Senhor me deu para que vocês pudessem se lembrar cada vez que esses temores viessem e tentassem te impedir de prosseguir. Salmo 73, 28 diz: Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em Ti, eterno Deus, deposito a minha plena confiança para proclamar todas as Tuas obras. Deus abençoe vocês. Obrigada por me ouvir. Amém. Glória a Deus.